Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Lucas, diretor da Escola Classe 614 de Samambaia. Eu vim aqui falar com vocês hoje porque nós estamos com convidados bem especiais. O grupo Matraca Aberta vai contar uma história bem bacana de autoria de João Rodrigues para nós no dia de hoje. Então, com vocês, dentro do projeto Felibe Itinerante, o grupo Matraca Aberta. Voa, voa lá no céu, vento de esperança, lembranças do tempo da minha infância. Voa, voa lá no céu, vento de esperança, lembranças de um tempo da minha infância. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Tudo bom, garotada? Nós somos o Matraca Aberta, contadores de histórias. Eu sou a Adriana Maciel e aqui é o tio Marcelo! Estamos aqui mais uma vez nesse projeto maravilhoso. Sabe o nome? Foca bem ali, ó. Felibe Itinerante, uma feira de livros itinerante daqui do nosso cantinho, aí pro seu cantinho, pra gente poder contar histórias e viajar no mundo da imaginação, no mundo dos livros. Então vem com a gente, que sabe qual é a história de hoje? Bem, a história de hoje é a história de pipa. Você gosta de pipa? Sabe empinar pipa? Bem, eu não sei empinar pipa, mas você sabe? E se não sabe, também tá tudo certo, não tem problema não. Foca direitinho, que eu vou te mostrar quem escreveu essa história. É esse livro aqui, ó. Hoje eu vou contar a história desse livro. O nome, O Menino que Achava que Empinava Pipa. Gente, ele achava que empinava. Ele não empinava, era só um achismo mesmo. Sabe quem escreveu? O João Rodrigues. E quem ilustrou? Bem, quem ilustrou foi Antônio Pereira, da editora Franco. Aqui, foca no livro, O Menino que Achava que Empinava Pipa. E ela começa daquele jeitinho que eu gosto de contar, que talvez você conheça e que pode fazer junto comigo. Era uma vez e não era uma vez. Era uma vez um menino que tinha um sonho. E o sonho desse menino? Empinar pipa. Ele tinha tanta vontade, mas tanta vontade de ter uma pipa bonita, igual os amigos lá da rua. Todos tinham uma pipa. Então, o menino não parava de perguntar para o pai: Paiê, por favor, pai, compre uma pipa pra mim. Pai, por favor, eu quero uma pipa. Paiê, me dá uma pipa. Mas o pai do menino, gente, ele nunca tinha empinado pipa na vida. E desde quando ele era pequeno, criancinha, a única coisa que ele fazia era trabalhar. Trabalhar. Por isso, ele achava que o menino também não podia empinar pipa. E todas as vezes que o menino pedia: Paiê, me dá uma pipa, o pai respondia: Ora, menino, no meu tempo de criança não era assim não. Negócio de empinar pipa, sabe de uma coisa? A gente tem que trabalhar. Não dá pra ficar pensando nisso. Mas o menino, criança, né, gente? Tinha aquela vontade que só criança tem. Aquela vontade de empinar pipa. Então, ele ficava sentado lá na calçada da casa dele, olhando as outras crianças empinando pipa. E dava uma vontade de ter uma pipa. Como é que ele fazia, tio Marcelo? Pipa voa, voa lá no céu, vento de esperança, lembranças do tempo da minha infância. Pipa voa, voa lá no céu, vento de esperança,
da minha infância. E era assim, o menino ficava o tempo inteiro olhando aquelas pipas daquelas crianças que voavam longe e ele ficava desejando, querendo uma pipa também. Insistia tanto com o pai. Ô, pai, pai, me dá uma pipa! Mas o pai do menino, nem aí. Na verdade, ele era muito simples e não tinha dinheiro para comprar uma pipa. E o menino olhava para aquelas pipas que voavam de um lado para o outro. Então, um dia, ele teve uma ideia. O menino, sorrateiramente, foi até em casa, pegou um saco de lixo, desse saco de lixo preto, encheu o saco e ficou bem cheinho. Foi lá para fora, colocou o barbante nele e começou a empinar. Jogou para bem alto e o vento deu. E não é que começou a jogar aquele saco de lixo preto para bem alto. E os meninos começaram: ei, vem empinar pipa com a gente. Vem empinar pipa com a gente. E o menino então falou: ora mais, eu já tô empinando a minha pipa, vocês não estão vendo? Olha como ela tá bonita lá no céu. Que pipa? As crianças olharam, procuraram. Elas tinham pipas maravilhosas. Mas o menino, não. E as crianças então perguntaram: peraí, a gente não tá vendo pipa. A única coisa que a gente tá vendo nesse momento é um saco de lixo preto. Tem certeza? Sabe o que é? É que vocês não ouviram direito o que eu falei. Eu estou empinando uma pipa sim. Presta atenção, olha bem, usa a imaginação. Sabe o que está acontecendo? Vocês não estão vendo. A pipa está dentro do saco. A minha pipa está dentro do saco. Eu não mostro para ninguém porque ela é muito bonita. Então ela fica lá direitinho. Bem, as outras crianças nem sei se entenderam, mas o fato é que o menino ficou ali, sentado, empinando aquele saco de lixo como se fosse a pipa mais bonita que ele tinha. E enquanto ele empinava, ele ia ouvindo aquela música do fundo que falava de pipa. Voa lá no céu, vento de esperança. Infância, pipa voa, voa lá no céu, vento de esperança, lembranças de um tempo da minha infância. Bem, o pai do menino, vendo que o filho não desistia daquela ideia de empinar a pipa, ficou pensando no que podia fazer. Mas na verdade ele não fez nada. Acontece que o tempo mesmo se encarregou de fazer. Um dia, o pai estava em casa quando de repente ouviu um barulho no telhado. Um barulho esquisito. O pai correu. E não é que o que estava lá era justamente uma pipa. Uma pipa toda rasgada, enrolada no telhado. O pai do menino não pensou duas vezes. Pegou a pipa e levou para casa. Só que o que ele fez? Reformou. Isso! Remendou daqui, remendou dali e fez a pipa ficar muito bonita. Só que ele não falou nada, absolutamente nada para o filho. Ele resolveu fazer uma surpresa. Pegou um saco de lixo ainda maior, colocou aquela pipa toda bonita dentro do saco de lixo e chamou o menino. Filho, vamos empinar pipa hoje? Oba, pai, você comprou uma pipa pra mim, é verdade? É verdade, uma pipa. Ai, adorei a ideia. Não, olha só o que eu tenho. O pai, então, mostrou um saco de lixo bem maior e falou: vamos empinar. Mas, pai, isso é somente um saco de lixo. O que eu queria mesmo era uma pipa novinha. Menino, presta atenção. Veja, esse saco de lixo cresceu. Vamos lá, acredita, tenha fé, confia. E o menino, então, não gostou muito não, mas era melhor ir, né? E foi, ele e o pai. Aquela pipa enorme dentro do saco de lixo, mas o menino não sabia. O pai, então, fez a mesma coisa. Pegou o saco de lixo, amarrou com linha e jogou. E ficou lá em cima. No céu, vento de esperança, lembranças do tempo da minha infância.
pipa voou tão alto, mas tão alto, que de repente o saco de lixo, quando começou a esquentar muito, porque o sol estava muito forte, de repente ele, crack, rasgou. O saco de lixo se rasgou. E sabe o que saiu lá de dentro? Uma pipa maravilhosa. E o menino? O menino ficou com aquela cara de... A pipa, sim, a pipa que ele tanto queria, a pipa que ele tanto gostava. O menino ficou encantado olhando para aquela pipa. As outras crianças ficaram fascinadas como aquela pipa era bonita, como era a mais linda de todas, era grande, enorme. E o menino ficou tão feliz que olhou para o pai e disse: pai, você viu? Eu bem que falava que um dia a minha pipa ia crescer. Ela cresceu! Você tá vendo? A minha pipa cresceu! E o pai não falou nada. Bem, daquele dia em diante, nunca mais aquele pai e aquele filho perderam uma tarde de vento. Vento bom para empinar pipa. Sempre que podiam, o pai e o menino estavam lá, com aquele céu. Voa, voa lá no céu, vento de esperança, lembranças de um tempo da minha infância. Voa, voa lá no céu, vento de esperança, lembranças de um tempo da minha. Todos os dias, eles empinavam pipa. E o menino e o pai se divertiam sempre. Acontece que um dia, o menino estava com aquela pipa linda e maravilhosa, quando de repente veio uma outra pipa, maior. Veio voada, como se fala. Só que parece que a linha estava muito forte. As duas se engancharam e começaram então uma luta. A pipa do menino puxava de um lado, a pipa do outro puxava de outro. O vento puxava de cá, o vento puxava de lá. E de repente o vento deu e... voou. A pipa do menino voou. A pipa do menino voou. Agora era pipa voada. Bem, foi-se embora aquela pipa. E o coitado do menino ficou triste e falou para o pai da tristeza que estava no seu coração, de ter perdido justamente aquela pipa que ele gostava tanto. Então o pai resolveu contar tudinho e explicou para o menino que foi daquele jeitinho que ele achou a pipa. Aquela pipa um dia se enganchou no telhado e agora ela tinha encontrado um outro jeito de voar, ela e a outra pipa, de voar pelo céu e quem sabe encontrar um outro telhado também para pousar. E o menino entendeu tudinho. Ah, pai, agora eu já sei. Eu tinha um sonho e o meu sonho se realizou. Então isso significa que uma outra criança em outro lugar também tem um sonho. Quem sabe agora a pipa vai pousar em outro telhado e assim outra criança também vai encontrar a pipa. Nossa, agora eu sei como é que funciona. Agora nós vamos fazer outra pipa, pai. E já sei também, pai. Assim nós estamos fazendo uma roda de pipa. Ou quem sabe, uma rabiola de pipa. Ou quem sabe, uma corrente de alegria. Isso. Pai, vamos empinar a pipa! Voa, voa lá no céu, vento de esperança, lembranças de um tempo da minha infância. Voa, voa lá no céu, vento de esperança, lembranças de um tempo da minha infância. E então, que tal conhecer agora o João? Então vamos lá. João, vem aqui contar pra gente a história desse menino e dessas pipas maravilhosas. Tio Marcelo, espaço pra gente. Agora é hora de receber o escritor.
Olá, Oi, João! Adriana! Tudo bom? Como estamos? Tudo bem? Que alegria imensa! Estava ali. Você viu aí minhas pipas? Fantástico. Eu vou Olha levar, só, tá? uma chuva de pipa? Já é minha, Ah, já. vai levar minhas pipas! Então tá bom, deixa eu colocar a galera aqui, deixa eu colocar meu boneco aqui e deixa eu mostrar aqui. Gente, o João escreveu esse livro dessa história que eu acabei de contar pra vocês. O menino que achava que empinava pipa. E aí, lógico, o João vai contar pra gente como é que foi esse processo, como é que foi essa história e aquelas segredinhos que existem em todos os livros. Então, João, pode segurar, o livro é seu. Conta pra gente como é que surgiu essa história. Primeiro, se você quiser se apresentar, falar direitinho, né, sobre você, fica à vontade. Eu acho que o livro já me apresentou, né? O livro... na verdade, quando a gente pensa em escrever um livro, a gente não quer contar a sua história, né? Eu sou João Rodrigues, eu sou do interior do Maranhão. Acho que 7 anos, há 7 anos eu escrevo e os meus primeiros livros foi para a educação infantil. E meu sonho é escrever para 6º ano, 7º ano. Mas esse aqui, 1º, 2º, 3º e 4º ano, não tem idade esse livro aqui para se trabalhar. Para quê? Resgatar brincadeiras antigas. Sim. Eu estava ali, você contando a história, a gente mergulha no universo, né? E quando eu fiz esse livro, a minha intenção, como a gente é do interior, não tem essa cultura de empinar pipa. Só que eu não queria contar a minha história no interior. Eu tenho que inventar uma história. Sim. Tá? E, como eu falo, esse livro foi feito assim, em meia hora. Você acredita? Rápido assim? Foi muito rápido. Ó, gente, meia hora ele fez um livro. Eu sou vendedor de livros e estava aqui em Sobradinho e tinha que ir para Formosa. Sim. Quando eu entrei no carro, a história veio na minha cabeça. E eu não vi pipa, não vi nada. Só disse assim, gente, eu tenho que criar uma história Que fala de pipa. que fala de pipa. Olha só. Dizer primeiro que eu não tive essa cultura, Aham. mas eu não queria me incluir na história. Então é uma história que eu não tô, tá? Você não tá, nessa Não tô. história ele não tá, gente. Porque nas outras duas Só- histórias ele está, nessa não. Isso, eu só pensei, né? Aham. Mas eu fui para Formosa e eu fui construindo o livro na minha cabeça. Não parei para escrever, Foi dirigindo. fui dirigindo. Dirigindo e a história passando na cabeça. E como eu falei para você, tem que ter meio, né? Começo, Começo, meio meio e fim. E você contou magnificamente. Muito obrigada. E deu muita ação pro livro. Opa! Não que o livro não tenha ação, depois vocês vão ver, tá? Mas ela me deu uma outra leitura do livro. E é isso que o livro faz com você, sabe? Faz você viajar. Então esse livro aqui ele foi criado justamente para isso. Com apego, o pai não podia, né, comprar pipa. Então ele teve que inventar como é comum. É comum hoje a criança ir para a cozinha, pega uma sacola, um saco de lixo e empinar. Então, nesse livro, eu quis passar essa mensagem. E depois o pai vem com o filho, né? E resgata, mesmo que o pai não tenha tido uma infância, mas se empenha para realizar o sonho, que é um sonho simples, mas de muito afeto. E Então, é interessante que aí ele não desiste do sonho, né? Não desiste. E o pai dele tem a delicadeza de não estragar o sonho dele, de não interferir. Ele vai lá, faz o sonho dele acontecer, mas ele deixa com que a coisa seja mais fluida. E me diz uma coisa, quando você já ficou com essa história na cabeça, dirigindo, Sim. né? Quando você chegou, que você parou, aí você escreveu? Aí eu fui pro computador escrever. Entendi. E eu estava escrevendo. E aí quem apareceu? Meu filho. Gente, contar um negócio pra vocês. O filho dele sempre aparece nas histórias. Nos outros 2 livros, né? Que é esse aqui, ó. Essa história aqui são os outros 2. Quer conhecer as diferenças? Esse aqui, tá vendo? E esse outro aqui que é Quer conhecer o universo? Também do João. Os 2 livros do João, o filho dele aparece nos 2 livros, tá bom? Sempre dá um jeitinho. E aí nesse eu achei que não tinha, mas pelo jeito o filho do João tá lá de novo. Conta pra gente. Eu vou lhe contar como que ele apareceu. Porque eu havia contado para ela sobre esse livro que eu lancei, que aparece eu e meu filho,
e todo mundo me cumprimentava, e meu filho foi e respondeu: pai, no próximo livro você coloca o nome da minha mãe, que ninguém abraça ela, todo mundo só cumprimenta você. E nesse livro eu estava escrevendo, e aí ele falou: pai, e aí não cabe uma palavra mãe? Ele aparece dessa maneira. Ele foi lá e digitou a palavra mãe que está aqui no livro. Ele não participa. Ele participa como coautor. Ele escreveu uma palavra. Ele é um coautor da história. Ele está dando os pitacos dele. Isso mesmo vai virar escritor. Um coautor. Uhum. E aí o livro ficou fantástico, né? Eu fico muito feliz que as escolas abraçaram esse livro. Olha só, eu saio de 2 livros grandes. Grandes, gente, literalmente grandes. Olha, vamos colocar ele aqui no meio. Isso, aqui. Olha só. Aqui. Olha só. São 2 livros grandes e aí ele foi para um livro pequeno. Isso. Ele tem algumas particularidades. Meus livros sempre têm umas particularidades, né? Adoro. Vamos lá. Saber quais são as particularidades do livro. Esses 2 textos aqui, a gente mexeu, o que eu falo. Ninguém é dono da verdade, e não é porque a gente é escritor, mas vem a pessoa aqui, dá uma olhadinha no texto, vê como é que tá, mexe aqui, mexe ali, não encontrando erros de português, que vai encontrar. Mas eu estou falando para o texto ficar harmonioso. E eu tive muita sorte de o livro, quase que a gente não mexeu. Foi um livro quase feito, já prontinho. Quase feito. Só não mandei direto para a editora porque a gente tem que respeitar as regras. E aí, coisa pouca foi mexido. Mas o que me... É assim, eu tenho carinho por todas as histórias, mas eu acho esse aqui tão dentro, tão de mim mesmo, né? Uma coisa assim tão forte. Vou dar o meu pitaco de contadora de história. Sabe o que é, gente? Esse livro é poético. E a poesia tem essa singularidade de ir no fundo da alma. E o João não sabe, mas o livro dele é extremamente poético. Por isso que ele vai tão fundo, João. Ainda bem, olha quem falou, especialista. E é isso, quando a gente conta história, a gente descobre algumas coisas que nem o autor sabe. Existe poesia. E aí quando a gente olha para um livro, a gente começa a perceber que esse livro pode ser contado com mais delicadeza, aquele livro pode ser contado com mais rapidez, porque é o que ele passa pra gente. E o livro do João, apesar de falar de pipa, de aventura e tudo, é um livro poético. E poesia a gente sabe, né? E o autor trabalha muito com essa concepção. Eu que trabalho muito com escola, eu vejo a necessidade, o que a escola tem que trabalhar. Né? Gente, eu sou vendedor de livros, né? E a gente começa... Fala aí, João, você faz o que da vida? Eu vendo livros nas escolas, a gente dá consultoria, divulgação, então faz todo esse trabalho e faz o acompanhamento para indicar as melhores literaturas para as escolas. E esse livro... Eu tive uma felicidade tão grande que no rascunho, igual eu estava lendo outro livro lá para você, a coordenadora adotou o livro, sem o livro estar com essas ilustrações, só pela essa riqueza que tu está falando aí. Mesmo? Da literatura, da poesia. E eles fizeram um grande projeto de recolher brinquedos antigos e levar para os orfanatos através do livro. Não só através do meu livro. Mas o livro suscitou isso e fizeram um grande projeto de estar levando brinquedos antigos, resgatando e levando para as comunidades carentes. Olha só. Tá vendo, gente? O livro, como constrói coisas. O livro pode trazer esse universo poético, trazer essa coisa de que vem de dentro da alma e a gente se sensibiliza com o livro, e também pode fazer com que outras ações surjam do livro. Presta atenção, ele pegou o livro, né, a escola pegou o livro dele, né, e dali surgiu um projeto de resgatar brinquedos de outros lugares para levar para o orfanato. Gente, é muito bonito. Muito bacana. Mais alguma singularidade aí, porque tem sempre alguma coisa a mais. Isso, eu quero dizer para vocês que assim, sou fã dos meus livros, mas eu aprendi a ler com Ana Maria Machado, Ruth Rocha, esse gigante, Pedro Bandeira. Eu posso falar infinitos autores aqui, mas um livro que me marcou, Adriana, um livro que me marcou se chama Mania de Explicação, da autora Adriana Falcão, ilustrações de Mariana Massarani, da editora Salamandra. E esse livro, ele está lá, quando eu abri o meu Facebook, ele pergunta lá que livro que você escolhe para colocar lá. E o livro marcou de tal forma que ele está lá. Então eu quero dizer para você, daqui, sei lá, 20 anos,
alguém chegar aqui, olha, o livro que me marcou foi o menino que... Gente, eu vou cair para trás. Então, para você entender a riqueza de detalhes, o que você... Quando você gosta de um livro, de um escritor, né? A Adriana Falcão é uma dramaturga sensacional, mas o livro Mania de Explicação, todos têm que ler. É muito maravilhoso. E eu procuro imprimir a sensibilidade, o que tem lá no livro, quando eu vou fazer história. Livro, para mim, tem que me tocar igual aquele lá que me tocou. Então, eu procuro fazer isso dentro... Eu não escrevo todos os dias. Ideias a gente tem muito, mas eu escrevo quando o coração manda, né? Isso. E refaço. Eu não tenho preguiça de refazer os livros. Faz e refaz. Então o livro também tem isso, né? refaço. Porque às vezes a gente fica pensando, João, quem está aí do outro lado, eu também que nunca escrevi, e as crianças, né, quem está vendo do outro lado também pode imaginar isso. Que o livro já vem, aí de repente você tem a ideia e aí ela está toda construída e pronto, você chega, passa para o papel e manda. E às vezes não é assim. Não. Às vezes um livro pode ser escrito, você passa uma vez, passa limpo, mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali. Acontece isso, não é? E muitos livros foram recusados. O Harry Potter foi recusado 7 vezes. Gente, 7 vezes. 7 editoras. 7 editoras não quiseram, tá vendo? E aí depois... Então dá para fazer. Você falou uma coisa interessante do livro, e aí eu me lembro que há um tempo atrás eu vi uma fala da Marina Colasanti maravilhosa, que ela dizia assim, que quando ela estudava, que a professora dela pegava um livro para ler, ela ficava apaixonada pelo que a professora lia, aquele livro. Mas ela falava que não era só pela história. Tinha uma coisa que encantava a Marina Colasanti naquele livro, era que a professora dela, lá, contava história, lá num grupo escolar muito antigo, ela pegava o livro e tirava o livro de dentro da bolsa dela. Gente, de dentro da bolsa dela. Ela criança, ela disse que olhava para aquilo e falava assim, gente, aquele livro veio da casa da minha professora. Ele é da minha professora, ele é da coleção dela. Então o livro ele tem essa capacidade de aproximar as pessoas. Ele tem essa capacidade de fazer com que pontes sejam construídas, estreitem laços. Olha que coisa linda. Ela se apaixonava pelo livro, pelo simples fato do livro ser realmente da professora. Então o livro é poesia, o livro tem essa magia, esse encanto, que a gente não esqueça nunca esses livros. João, tem mais coisa aqui para falar? Posso futricar? Ainda tem mais coisa aqui, João? Aparece mais detalhes aí? Ah, tem uma cena, uma parte do livro que ele falou para mim antes da gente, né, sentar aqui, que é a parte que ele mais gosta. Eu queria que você mostrasse para as crianças qual a ilustração que ele mais gosta nesse livro. Está no meu Instagram lá. Oh. Que essa parte, olha só que riqueza. Parabéns, o Antônio Pereira. Olha só que maravilha. É a parte que ele está em cima na casa olhando as outras pipas, não é? Porque eu fiz essa cena, né? Eu tive essa infância de subir no telhado, de ficar. Você gostava de subir no telhado? Isso. Então essa é uma infância sua. É uma infância minha. Então isso aqui eu não falei para ele. É uma memória afetiva. Isso. E eu não falei para o ilustrador. É esse caso que a gente não tem. Eles adivinham o que a gente está pensando, né? Ah. O livro permeia... Você contou o magnífico. Eu acho que uma das melhores apresentações, né? Eu já tenho um carinho enorme pelo grupo Matraca Aberta. E Obrigada, eu acho João. que só veio a coroar esse trabalho da feira, né? Da feira que tanto a gente precisa, né? Sim. Que a gente tinha que estar presente, Essa né? feira itinerante. E a gente está aqui se doando o melhor para você ter em casa, né? Com todo o conforto, né? Para poder dar o menino que achava que empinava a pipa. Gente, olha só, então não vamos esquecer, as histórias, os livros, podem sair de ideias assim, ó, bem simples. Não precisa ser uma coisa muito rebuscada, né, João? Não precisa ser um projeto muito grande. É uma coisa simples, uma história, uma ideia. Aí você escreve, coloca no papel, coloca no computador, mostra para outras pessoas, não deixa engavetado. A gente tem mania de deixar as ideias ali engavetadas. Você pode ser um escritor, você pode ser um autor de livros. Quem sabe um dia eu não posso estar contando as suas histórias, ou você mesmo está contando as suas histórias. Já pensou que lindeza? O João está aqui para mostrar para a gente que as histórias têm esse jeitinho especial de nascer. Às vezes pode ser rápido,
às vezes não, pode ser riscadas, rabiscadas. O João gostou, gente, não vai ter jeito, ele vai querer levar a minha chuva de pipa. Ele já se apossou da minha chuva de pipa. Tô achando, João, que eu perdi a chuva de pipa. Não é? Eu acho também. Acho também, né? Gostou também? Quer uma chuva de pipa? Faz uma pra você, gente. Não, a minha já vou ter que dar pro João, não vai ter jeito. Olha só que lindeza. E, João, foi muito bom conversar com você. Eu foi que muito adorei. bom. Pode ficar com ele agora aí. Tá, Pode, joia. eu vou ficar, ele me dá o livro e eu dou a chuva de pipa pra ele. Pronto, fizemos Pronto. uma troca. Uma troca, muito Fizemos uma justa. troca maravilhosa. Então, muito justo. Eu fico com o livro e ele fica com as nossas, as minhas pipas, as suas pipas. Você tem uma pipa? Você tem uma ideia? Você tem uma memória afetiva que pode te levar a construir um livro? Então, não perde tempo, não. Manda ver. A hora é agora. E como se diz? Entrou por uma porta e saiu pela outra. Fica aí no seu cantinho e quem sabe você escreve muitas e muitas e muitas outras. Beijo e muito obrigada, gente. Obrigada, João. Tchau. Obrigado. Voa lá no céu.